e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, podem sentar. Hoje é dia 19 de março. Nós costumamos, como sempre, fazer a festa de São José nesse dia, a igreja toda. Porém, como este domingo é o domingo da Quaresma, então a gente celebra o domingo da Quaresma. E a igreja festejou ontem, ou conforme aqui a nossa tradição, algumas igrejas farão amanhã. Mas, depois da missa, convido a todo mundo a rezar comigo, pedindo a bênção de São José, de modo que todos nós saiamos daqui, depois de ter invocado a São José nesse dia, principalmente pedindo a São José que ele nos ajude a servir a nosso Senhor, a viver para Ele, a nossa vida cristã seja fervorosa, e que São José interceda por nós. Gostaria de tirar com todos juntos uma breve lição aqui do Evangelho. Nós acabamos de ver a narração em São João do milagre que Jesus fez multiplicando os pães, desse Evangelho de São João. Esse milagre ele é contado também pelos outros evangelistas, que dão detalhes. E o que a igreja, com este milagre aqui, narrado para nós nesse dia de hoje, o que a igreja quer nos ensinar de modo particular? Vê que a igreja, na sua liturgia, propõe que o padre possa usar os paramentos rosas. Então está usando os paramentos rosas. Nós estamos atravessando a Quaresma e estamos nos aproximando da festa da Páscoa. Com este evangelho aqui, a igreja, meus amados irmãos, quer nos convidar a pensar no mistério da Páscoa. O cristão, ele nunca pode esquecer que a nossa religião, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é cheia de mistérios que nosso Senhor nos propõe para que nós entremos neles como condição para a gente viver a nossa fé cristã. Um dos mistérios, por exemplo, é o batismo. O cristão se batiza e o cristão vive o seu batismo. Se alguém quisesse assim colocar uma figura do que é o batismo é um mergulho em nosso Senhor Jesus Cristo, na vida de Jesus, no seu sangue. Nós mergulhamos em Jesus, na sua morte, para ressuscitar com Ele, para a gente levar uma vida conforme nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande mistério. E o nosso desafio durante toda a nossa vida é ser fiel às promessas do batismo, a esse batismo que nós recebemos. De vez em quando a igreja nos convida a renovar as promessas do batismo. Toda Páscoa é assim. Vamos renovar as promessas do nosso batismo. E depois de recordar o mistério da morte, da ressurreição de Jesus. Mas, entre os mistérios, que são os sacramentos, está esse grande mistério para o qual nós somos obrigados também, convidados. E eu digo obrigados porque, de acordo com o ensinamento de nosso Senhor, assim, é uma obrigação sine qua non. Ou seja, se eu não abraçar esse mistério, eu não me salvarei. Que é o mistério da Santíssima Eucaristia. A igreja está sempre, depois do santo batismo, cuidando de cada um de nós, para que nós vivamos a nossa vida eucarística. Por isso, assim, não é normal que um cristão
que um católico viva tanto tempo sem adorar, sem se aproximar, sem venerar e sem receber a Jesus na Santíssima Eucaristia. A Santíssima Eucaristia deve ser o centro da nossa vida, porque encerra Jesus mesmo. É o que, com esse milagre do dia de hoje, a igreja quer nos recordar e nos lembrar. Então, como é que foi esse milagre? Teremos uma breve lição dele, e eu peço a São José, que São José nos abençoe e nos dê um grande interesse, um grande amor por Jesus na Santíssima Eucaristia, que a nossa religião, a Igreja de Jesus, ela se apresenta assim para nós constantemente. Jesus tinha chegado a Tiberíades, ali naquela região. Ele subiu um monte, e daquele monte Nosso Senhor estava ali com os apóstolos. Interessante que os outros evangelistas falam que Jesus estaria ali para se recolher um pouco e rezar um pouco. Mas as pessoas procuravam Nosso Senhor. E o grande interesse de procurar Jesus é que Jesus curava os enfermos. Então eles iam ali para ouvir um pouco Nosso Senhor, mas também para receber uma graça de Jesus, uma cura. E é assim então que, quando levantou os olhos, assim fala São João, Jesus viu uma grande multidão. Aí Nosso Senhor é tão bom, Ele quer se servir de nós, ainda que Ele não necessite de nós. Ele quer nos dar a glória, Ele quer nos dar a alegria de que nós possamos trabalhar com Ele. E Ele então perguntou a Felipe: Felipe, o que nós vamos fazer para dar alimentação para essa gente? E Felipe respondeu, depois da pergunta de Jesus para comprar pão: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pouquinho. Um denário seria o que um homem ganha trabalhando durante um dia, pelos cálculos. 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda aquela gente. Em seguida, um dos discípulos que estavam ali ao redor deu uma sugestão, apresentando um menino que tinha 5 peixes, que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí Nosso Senhor falou: traga ali, porque até assim são as coisas, né, até hoje, né? Se aqui, por exemplo, houvesse algum movimento, logo aparecia um monte de gente vendendo coisas, né? E isso não é de hoje. Esse menino estava ali com esses 5 pães e os 2 peixes, querendo conseguir algum dinheiro. Jesus então tomou aqueles peixes, os pães. Aí São João se ocupa mais dos pães, porque ele está pensando na Páscoa. Tanto assim que ele fala assim: estava próxima a festa da Páscoa. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E nós podemos dizer a mesma coisa: está próxima a Páscoa, a festa dos cristãos. Jesus então foi entregando aqueles pães aos apóstolos. Os evangelistas dizem que eles se sentaram em grupos de 50, de 100. Os apóstolos iam entregando às pessoas os pedaços de pão, e deu para todo mundo. Não somente deu, como sobrou. O evangelista diz que Jesus pediu que se recolhessem os pedaços e que nada fosse estragado. É interessante que antes de distribuir, Jesus rezou, deu graças a Deus. Por isso que nós, as famílias cristãs, devem sempre rezar. Jesus nos ensina a sempre agradecer a Deus pelos alimentos que nós temos.
As famílias cristãs devem sempre rezar antes das refeições, antes de descansar, de manhã quando levanta. Eu sei que a vida moderna não facilita nada disso, mas quem tem fé consegue dar um jeito de fazer, porque nosso Deus, nosso Senhor, nos pede que a gente faça assim, que a gente esteja sempre agradecendo a Deus pelos alimentos que nós temos, por mais um dia que Deus nos concedeu, para que a gente possa fazer o bem, agradar a Deus, para que a gente possa merecer mais ainda aqui neste mundo. E a gente deve criar esse hábito da oração. É sempre aquela história: quando nós não criamos os bons hábitos, quando nós não cultivamos em nós os bons hábitos, os maus hábitos vão tomando conta. Se você não cultiva o bom hábito de você ter compromisso, de você falar sempre a verdade, de você usar sempre palavras boas com as pessoas, de você dar atenção às pessoas, então vai se fortalecendo em você os hábitos contrários. Não dou atenção direito, eu não sou sempre disposto a ajudar. O hábito de mentir vai entrando, se você não cuida de estar sempre atento a dizer o que é verdade, o que é certo. Mas também, meus amados irmãos, esse hábito da oração. Eu nunca rezo, também não vejo ninguém rezar. Só que nós devemos fazer isso olhando para Jesus. Toda vez no Evangelho aparece que Jesus come com os apóstolos, sempre aparece ali que Jesus dá graças para nos ensinar. Abençoa os alimentos, agradecendo a Deus. E assim, meus amados irmãos, todos se alimentaram e Jesus mandou recolher os pedaços. Logo apareceram cestos ali, porque os judeus sempre levavam cestos consigo, e juntaram 12 cestos daqueles pedaços de pão que sobraram. Agora, houve uma reação, e dessa reação que houve aqui, Jesus vai, e nesse capítulo 6 de São João, tira uma grande lição, que apenas eu quero aqui deixar a mensagem. Qual foi a reação? Era próxima à festa da Páscoa, muita gente de fora estava vindo para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Os judeus tinham a grande esperança de que o Messias logo viesse e os abençoasse e fizesse da sua nação uma grande nação, que o Messias os libertasse do jugo dos judeus, que eles fossem uma nação independente, livre. O Messias é que ia fazer isso. Eles estavam sempre na expectativa, esperando, rezando e observando: será que o Messias já não veio? Com esse milagre, eles disseram assim, eles misturaram o Messias com o profeta, porque o povo mistura as coisas, e disseram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. E o evangelista fala que Jesus, percebendo que eles queriam levá-lo para coroá-lo rei, Jesus então se retirou sozinho para a montanha para rezar durante a noite. Nos outros evangelistas, Jesus vai, avisa aos apóstolos que saiam, que entrem no barco, que vão embora. E nosso Senhor então não aceita aquela ideia desse Messias temporal que vai reinar, que vai subjugar as outras nações. Ele não veio para isso. Como Jesus depois falou para Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo.
Quantas vezes, meus amados irmãos, nós também buscamos o nosso Senhor pensando mais no reino deste mundo e não no reino de nosso Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes nós até invocamos e buscamos São José, pedindo a São José que nos dê uma bênção para este mundo. É proibido fazer isso? Não é. É bom fazer isso? Sim, é bom. Nós precisamos da intercessão de São José. O que não pode acontecer é que nós esqueçamos que não é somente para este mundo que nós vivemos, não é somente para este mundo que Deus nos criou. Ele nos criou para este mundo? Sim, mas não é somente para este mundo que Ele nos criou. Por isso nosso Senhor falou para Pilatos: o meu reino não é daqui. E nós cristãos, quando nós então abraçamos os mistérios, nós vemos a nossa vida, nós vemos este mundo, mas nós não podemos ter essa ilusão de nos contentarmos com este mundo que passa, mas queremos mais. E neste mundo nós vivemos conforme a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que terminado aquele evento, assim, logo na frente, os judeus vão atrás de Jesus. E Jesus foi para as montanhas, subiu mais a montanha. Os apóstolos se retiraram numa barca. Todo mundo viu, não, os apóstolos foram numa barca, Jesus não foi na barca. Para onde ele está? E foram procurar Jesus. Que, aliás, meus amados irmãos, é isso que também nós devemos fazer durante toda a nossa vida. Sempre procurar nosso Senhor, estar próximos, estar com Ele durante toda a nossa vida. Se de alguma maneira a gente vê que a gente não está conforme nosso Senhor, está na hora de buscar. E a gente faz isso de modo especial pelo mistério, pelo sacramento da penitência. O que a gente faz? Olha, alguma coisa que não foi do agrado de Deus, eu preciso estar bem com Ele, eu vou ali pedir perdão, para eu de novo andar mais com o nosso Senhor, vou buscá-lo. Quando as pessoas encontraram Jesus, eles perguntaram assim: Senhor, como é que o Senhor veio parar aqui? Aí nosso Senhor se aproveitou e fez a eles uma pergunta que Jesus poderia fazer para nós, para nos educar. Jesus disse assim, fez a seguinte observação: vós estáis me procurando porque vistes sinais, mas porque, aliás, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Aí todo mundo vai ver, na sequência, o grande mistério da Santíssima Eucaristia, que deve ser uma preocupação da nossa vida. Se nós não estamos procurando de maneira adequada estar sempre dispostos a receber a nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, meus amados irmãos, nós não estamos bem. Agora, por que eu não posso me aproximar da Santíssima Eucaristia de qualquer maneira? Porque a Santíssima Eucaristia é nosso Senhor. E qualquer pessoa que se aproxime de Jesus, é claro que nosso Senhor vai dizer, é claro que Ele vai nos pedir que nós deixemos o pecado. Ele não vai dizer assim: não, pode pecar à vontade, leva a tua vida à vontade, faz o que você quiser e fica comigo. Jesus não vai dizer isso. E é por isso mesmo que, se eu estiver em pecado, eu não devo me aproximar da Eucaristia. Eu devo buscar a Eucaristia? Sim, mas eu devo também me colocar em condições, porque é nosso Senhor mesmo. Ele não gostaria que eu ficasse assim, então eu vou mudar a minha vida com a graça dele.
Se eu tiver um grande desejo de receber Jesus na Santíssima Eucaristia, garanto que com esse desejo vem também uma grande disposição para eu mudar a minha vida e levar uma vida segundo Jesus. E que, meus amados irmãos, seja esta Páscoa para a qual nós estamos nos aproximando. Que São José nos abençoe e nos ajude a fazer uma boa Páscoa. Esse tempo agora da Quaresma, esse tempo propício para nós nos aproximarmos desses grandes mistérios. Eu vou buscar a Santíssima Eucaristia. Para isso, vou primeiro me lavar no sangue de Jesus, pela penitência, pela confissão, por uma confissão humilde, cheia de fé, por uma confissão que seja ao mesmo tempo um grande pedido a Jesus, que Ele me converta, que Ele me mude, que Ele me fortaleça, e que a Eucaristia seja esse alimento que vai me guiar e me conduzir para a vida eterna, que Nosso Senhor quer nos dar. Trabalhai por um alimento que permanece até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.